naquilo que Deus tem preparado para os nossos corações nessa noite. Hoje, as crianças já foram, estão indo. Hoje de manhã, quando eu acordei, nós fomos tomar o café junto, eu e minha esposa. Ela falou assim: bem, o que você sonhou? Eu falei, sei lá o que eu sonhei, eu acho que eu durmo tão pesado que eu nem lembro. Quantos lembram do que sonham? Mas isso é coisa de mulher, você sonha? Você conhece? De alguns homens. Eu não lembro de nada. Você lembra também, irmão Sérgio? Só tem um sonho que eu lembro, matando meu pai. Não eu, alguém matando meu pai. Alguém puxou a arma, deu um tiro nele e eu acordei assim, desesperado. Mas o único sonho que eu lembro. Os outros foram tudo realidade. Casei com a Débora, foi um sonho. Mas eu raramente lembro de um sonho. Raramente. A Débora até me questiona. E ela falou que essa noite, e eu raramente falo também, né? Raramente falo sonhando. Porque do acordado eu falo bastante. Mas sonhando. Agora, roncando, ninguém vence. Por quê, né? Mas ela falou: o que você sonhou essa noite? Você falou assim: calma. Eu pedindo calma é um sonho. Entendendo? E eu falei para ela. Mas foi um calma como? Um calma. Não, você estava calmo, calma. E aquilo ficou na minha cabeça e eu desci para poder trabalhar lá no Nova Rápido e ficou na minha cabeça, calma. A Natália contando o fim trágico do passarinho dela, da Bia, e eu pensando no calma. E eu falei: Natália, eu preciso subir, que eu preciso preparar uma mensagem. E eu subi, e graças a Deus o movimento foi só na parte da tarde, na onde que eu já tinha descido. Também não fiz nada, mas Deus colocou no meu coração a palavra para que a gente pudesse meditar nessa noite. O tema da palavra é a sabedoria de esperar. Você tem essa sabedoria? Sabedoria de esperar? Eu não tenho. Vai falar assim: não, eu tenho, pastor tem. Eu não tenho nada. Você quer saber? Eu não compro nem internet porque eu não sei esperar. Verdade. Eu quero pegar aqui, ó. Esse negócio, não, pode comprar que daqui a 15 dias chega. Irmão, pressão sobe, dá um rolo. Todo dia eu passo na portaria, olho assim minha caixinha, ver se tem lá alguma coisa para mim. Não dá certo. Eu não sei esperar. Mas você sabia que esperar é uma sabedoria. Saber esperar é importante. Nós precisamos aprender a esperar. Porque na vida cristã Deus nos ensina isso. Na vida cristã Deus nos impulsiona a esse ato. Né? E nós vamos meditar sobre alguns versículos. E eu fiquei com isso. Então, para você ter calma, Débora, uma das coisas é saber esperar. Então, calma, Débora, ele vai receber o que ele merece. Eu não estou falando que eu não sonhei, que eu não sei o sonho. Que eu não sei porquê. Calma, Débora, a vingança vem a cavalo. Não foi sobre isso. Calma, Débora, vai dar tudo certo. As contas serão pagas. Calma, Débora, aquele miserável vai cair. Não é sobre isso. É sobre calma. Vai dar tudo certo. E eu fiquei pensando, falei: bem, para ter calma e esperar tem que ter sabedoria. Tem que ter paciência. E eu, como sou mega agitado, eu falei: Senhor, que o Senhor precisa me ensinar esse negócio aí. Porque eu sou extremamente ansioso. Para mim, apesar de não ser dessa geração, mas eu gosto das coisas mais rápido. Quando você vai comer um lanche, eu falo: nossa, mas está demorando. Vai sair logo. Né? E eu sou da época que o McDonald's trazia o seu lanche em 10 segundos. Hoje você compra, fica aquela fila de carro, você fica lá. E eu falo: olha, eu sou de uma época, filha, que 10 segundos não trazia, era de graça o lanche. Hoje você paga o dobro, né? Eu falo: mas por que queremos as coisas rápidas? Mas há um versículo que diz, em Lamentações 3:26. Lamentações 3:26, que diz assim, eu coloquei aqui no telão para que você possa ler. São dois textos, Lamentações e Salmos. Lamentações 3:26 diz o seguinte: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor.
Bom é ter esperança e aguardar como? Em silêncio, a salvação do Senhor. Outros textos falam que essa salvação é livramento, é chegar ao tempo certo, sabe, na angústia, é o livramento na hora da angústia, é o Senhor. 41, Salmo. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Outras versões diz, eu coloquei de parente, grito de socorro. Mas esperei como? Com paciência. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Esperar com paciência é uma grande arte. E quando eu estava preparando essa mensagem, o primeiro versículo que veio no meu coração foi o Salmo 41. Esperar com paciência, sabedoria de esperar, esperar com calma, esperar e ter a certeza que o Senhor vai fazer, que o Senhor já está provendo. Vivemos em uma geração marcada pela pressa e queremos as respostas imediatas. Portas abertas rapidamente, soluções instantâneas. Porém, Deus trabalha em tempo e processo. Acho que a gente está numa época de uma mensagem contemporânea da igreja falando que tudo é sobre processo. Se você pegar aí as igrejas, pastor, não, é o processo, preciso do processo. Há pouco tempo atrás estava falando sobre que aquele rapaz, que agora é um bom coach e era da Assembleia de Deus, do Alphaville. Não, André não. Não, era a Assembleia de Deus, André Lagoinha. Mas eles estavam, era uma mensagem que estava se batendo, agora fala-se bastante sobre o processo, do processo de Deus na nossa vida, do processo do crescimento, do processo do trabalhar. E precisamos entender que há um processo de Deus em nossas vidas. Para que você e eu pudéssemos chegar aqui, houve um processo, um agir de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida. Para eu poder chegar nesse púlpito e um dia ter a direção para poder pregar, e você viver, e você pregar, e você viver esse evangelho, é um processo de transformação, é um processo de crescimento. É só nós pensarmos quem éramos antes de Cristo e o que Cristo tem feito continuamente em nossas vidas. Isso é um processo de crescimento. Quando eu estava no seminário, eu já falei isso aqui, obrigado André, algumas dezenas de vezes em que a minha turma do seminário acabou e ficou só eu, e eu fiquei rodando entre algumas turmas e algumas vezes tendo aula particular com o professor. E um dos momentos em que no seminário eu acabei me aborrecendo, quase não acontecia isso, mas ele falava assim, Alexandre, você precisa deixar Deus transformar o seu caráter. Rapaz, aquilo me ofendeu tanto, porque assim, ele está falando que eu não tenho caráter? Como assim? Quem ele é? O cara era só reitor do seminário. Quem está pensando, falando que eu não tenho caráter? Mas na verdade não é isso. O nosso caráter tem que ser transformado todo dia. Amém, irmãos? Mas você vai tão preparado, armado, porque houve uma palavra, aí dentro daquilo ali você já se arma todo, já se municia todo para uma coisa que não é o que está parecendo ser. É um processo de tratamento de Deus na sua vida e na minha vida. Se eu for começar a ver outros processos daquilo que Deus já fez no ministério, na minha vida pessoal, eu vou falar, Senhor, quanto trabalhar, hein? Eu devia ser muito ruim, porque o Senhor trabalhou bastante na minha vida, para que pudesse chegar. Eu falei, quanta paulada, quanto não, quanto talvez, quanto espera, quanto ainda não é a hora. Eu falei, rapaz, vou falar uma coisa, foi difícil esse rapaz entrar dentro do eixo. Mas são processos. Mas, na verdade, nós queremos uma coisa mais imediata. Porque a igreja contemporânea fala-se de uma bênção imediata. Porque a bênção não é para hoje. A bênção é para quando? É para ontem. Eu não espero. Antigamente falava assim, porque as bênçãos do Senhor te perseguirão e te alcançarão. Então, está tudo bem. A palavra do Senhor diz isso. Mas a igreja anterior não tinha pressa. Por quê? Porque um dia a bênção vai me alcançar e está tudo bem. Eu sei que eu tenho bênçãos e ela vai me alcançar. Então eu vivo. Mas a igreja hoje, esse versículo quase não serve. Me alcançarão não, me alcança já. Não é para amanhã, não é para amanhã de manhã. Eu preciso hoje. E nós sabemos que Deus não trabalha desse jeito.
Primeiro que o tempo de Deus não é o nosso tempo, o agir de Deus não é o nosso agir, e a vontade de Deus, graças a Deus, não é a nossa vontade. Amém, irmão? Pensou se a vontade de Deus fosse a sua vontade? Eu já tinha fulminado os 10. Olhava assim, pastor Bira. Ah, não presta, Débora. Fulmina, pronto. Ou então falava assim, olha aqui, olha para mim. Fala, Jesus Cristo é o Senhor. Eu me arrependo. Pronto, morreu salvo. Mas nós sabemos que o agir de Deus não é assim. Porque senão o primeiro a ser fulminado seria eu e você. É o processo, é o trabalhar, é o tempo de Deus, a resposta de Deus, o mover de Deus. Como Deus quer fazer na sua vida e na minha vida. A sabedoria não está apenas em agir, mas também em saber esperar. Ainda não é tempo. Ainda não é tempo. Não, mas eu tenho que agir. Rapaz, há tempo de você, há tempo, a Bíblia fala que é tempo de todas as coisas. E é tempo de esperar. Há tempo de agir, mas é tempo de esperar. E para eu poder saber disso aí, eu separei alguns tópicos só para que a gente possa entender. Primeira coisa que a gente aprenda, que esperar é um ato de confiança em Deus. Esperar é um ato de confiança em Deus. Você espera em Deus porque você confia nele. Ou quando você põe a carroça na frente dos burros, você está dizendo assim, eu não confio em Deus e por isso eu vou agir com a minha própria força. Se nós colocarmos na matemática a conta ao contrário, você vai começar a ver que por muitas vezes nós decidimos por conta própria porque nós não confiamos que Deus vai fazer no tempo certo. E por não confiar, tomamos a decisão precipitada. E tomando a decisão precipitada, às vezes nós falamos assim, por que eu tomei essa decisão? Porque não confiou. Não tem outra resposta. Quando às vezes algumas pessoas vão casar, a gente fala assim, olha, quero te dar um conselho. Se eu fosse você, eu não casava. Imagina, eu vou casar assim mesmo. E aí casa, coloca na frente, esquece do processo, do plano de Deus, chega 10 anos depois e fala assim, eu sofro tanto, eu sou infeliz no meu casamento. Sabe o que acontece comigo, puramente humano? Vem aqui, ó. Eu tenho que engolir de novo, porque eu falar, eu te avisei. E não reclama não, agora aguenta o rojão, irmão. Agora aguenta, eu te avisei, eu te aconselhei, você leu, a palavra mostrou, tudo aconteceu, tudo conspirou para o não, mas você decidiu dizer sim. Porque prometeu amor eterno. Pois bem, esperar é um ato de confiança em Deus, mas eu quero que você guarde o ao contrário. O não saber esperar, quando Deus mandou esperar, é um ato de não confiança. É um ato de rebeldia. É um ato de desobediência. É um ato de falar, sabe o quê? Eu sou o Senhor do meu nariz e eu faço o que eu quiser. O Senhor pode ser Deus, mas eu sou dono do meu próprio nariz. Em Salmos 27, 14, diz o seguinte, espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Olha aqui no telão esse versículo. Espera no Senhor. Qual é a outra palavra que diz ali? Não, vamos falar junto. Espera no Senhor e anima-te. O que é cara de homem e mulher animado? Faz aí, Rafael. Nossa, está muito animado. Meu Deus, motivou meu coração. Eu me motivei agora. Anima-te. Não é se animar porque a resposta foi favorável a mim. É animar porque eu esperei no Senhor. Não é animar porque a resposta é favorável a mim. É animar porque espera no Senhor. Eu esperei e por esperar no Senhor eu estou animado. Eu não sei nem a resposta. Eu não sei, Taliane, dá só um pouquinho de retorno aqui. Eu não sei nem a resposta. Eu não sei nem o que vai acontecer. Mas como está na mão do Senhor, anima-te. E Ele fortalecerá
o teu coração. Vamos ler o restante? Espera. Não, de novo. Espera, pois, no Senhor. Vira para quem está do teu lado aí, dá um cutucão no Rogério e fala: Rogério, espera no Senhor. Fala aí. Espera no Senhor. Espera. É todo mundo, Rogério. Espera no Senhor. Espera no Senhor. Agora a pergunta é fácil? Ninguém nunca falou que é fácil. É fácil, pastor Bira? Não é nada. É difícil demais. Esperar no Senhor. Esperar significa reconhecer que Deus está no controle. A ansiedade tenta tomar as rédeas. Mas esperar é saber que Deus está na frente de todas as coisas. Quem espera em Deus aprende a descansar em suas promessas. Espera no Senhor. Esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim. Eita, você imagina isso? Ele está lá sentado no sublime trono. E eu estou lá esperando. E Ele olha para mim assim e falou: Senhor Alexandre está esperando em mim. Então eu vou me inclinar. O que foi, Alexandre? Para mim e para você. A espera produz maturidade espiritual. Maturidade espiritual. Tiago 1, 3 e 4 diz o seguinte: a provação da vossa fé produz perseverança. A provação da vossa fé produz perseverança, maturidade. Deus usa o tempo de espera para moldar o nosso caráter. Deus usa o tempo de espera para moldar o nosso caráter. Sabe aquela história da grama do vizinho? Por que a grama dele é mais verde do que a minha? Por que a grama dele está mais verde do que a minha? Há um tempo atrás, a gente estava lá trabalhando, bastante trabalho, e aí chegou um senhor do nada. Do nada. Foi lá, aí eu fui atendê-lo. Falei: ô, tudo bem? Como é que o senhor está? E aí, tudo bem? Tudo bem? Bem, então tá bom. Aí ele olhou lavando, olhou mexendo. Aí falou assim: não é que está dando certo? Aí meu coração já falei: está repreendido, invejoso dos infernos. Falei: tá. Rapaz, que legal isso aqui, hein? Sabe, Deus ele vai moldando o nosso caráter e vai nos ensinando algumas coisas. Porque esperar é uma arte em que nós precisamos aprender. E que nós precisamos entender isso. E não deixar os nossos corações serem corrompidos. Deus sabe quanto tempo precisou para que algumas coisas acontecessem. Então, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Aprenda a esperar. Aprenda o tempo de Deus. A promessa pode demorar, mas o processo produz crescimento. A promessa pode até demorar. Domingo a pastora pregou e falou que nós temos promessas, e temos mesmo, eu e ela, mais eu do que ela, e ela veio na minha aba, de promessas de 30 anos atrás. Algumas não aconteceram por culpa nossa. Por culpa nossa. Entendeu? Deus fala assim: ô Bruno, olha, eu vou fazer tal coisa na sua vida. Mas para que aquilo aconteça, eu preciso me programar para que essas coisas aconteçam. E o Bruno, esse programa não está nem aí. Aí Deus fala: não, cara, eu te prometi, e a sua falta de atenção com o que você tem que fazer vai dar uma conotação em que você não está acreditando. E domingo eu pedi perdão a Deus. Eu falei: Deus, de novo, pela milésima vez, eu peço perdão ao Senhor. Eu preciso me programar para o que o Senhor quer fazer em nossas vidas. A promessa pode demorar, mas o processo produz crescimento. E por que eu não cresço? Aí a resposta é outra. Porque é desatento. Porque passa pela prova e não aprende.
Eu ia falar que aí é burrice, mas é uma palavra muito forte. Mas aí, entendeu? Você não cresce, não aprende, não amadurece, não prospera no seu crescimento, e que aquilo não nutre o seu coração, e aí não há um romper. É importante eu entender que produz crescimento, e eu preciso crescer. Eu preciso aprender que com as lutas que eu passo, tem que trazer crescimento no meu coração. Pessoas preparadas administram. Preparadas está ligado ao processo. Pessoas preparadas administram melhor as bênçãos recebidas. Pessoas preparadas administram melhor as bênçãos recebidas. Vou dar um exemplo chulo. Tem pessoas que jogam na Mega Sena e ganham lá 10 milhões. Teve uma reportagem aí na televisão um tempo atrás. E essas pessoas, 5 anos depois, estão pobres. Como estão pobres? Se ganharam 5 milhões, 10 milhões, 15 milhões, e em 5 anos, em 10 anos, ficaram pobres. Era para o dinheiro trabalhar para eles. Porque não eram pessoas preparadas para aquilo. Não eram pessoas preparadas para aquilo. E eu preciso entender o seguinte, que pessoas preparadas administram melhor as bênçãos recebidas. Quantas pessoas recebem a bênção, desfrutam da bênção, comem a bênção e depois não tem mais o que viver. E Deus já derramou a bênção. Quantas pessoas foram chamadas por Deus, jogaram o seu chamado pelas costas e depois não vivem do chamado de Deus na sua vida e pior, criticam quem vivem. Quantas pessoas são abençoadas por Deus num casamento com filhos e tantas outras coisas, mas não cuidam e por não cuidar, perdem seu casamento, perdem sua família, seus filhos, porque não estão preparadas para as bênçãos de Deus. Pessoas que oram, Senhor, eu preciso, meu Deus, eu estou precisando, dinheirinho na minha conta. Deus abençoa no seu emprego, Deus abençoa na prosperidade, mas não consegue desfrutar. Porque se ele ganha 1.000, ele gasta 1.000, se ele ganha 5.000, ele gasta 5.000, se ele ganha 10.000, ele gasta 10.000, se ele ganha 50.000, ele gasta 50.000 e vive como se vivesse com 1.000. Porque não são pessoas preparadas. Não são pessoas preparadas para isso. Pode ser uma besteira muito grande, mas eu tenho ouvido alguns turcos, alguns judeus falando. Eu tenho procurado, fuçado na internet. E eu fico impressionado da visão. Eu comento com a Débora, falei, Débora, eu ouvi isso aqui de um cara que é judeu. Olha que impressionante que eu comentei uma vez com a Natália. Falei, olha impressionante a visão que esse cara tem. Porque eles são preparados, e além de serem preparados, sabe o que eles fazem? Eles preparam a sua geração. Não é somente, eles preparam a sua geração para vir junto. Vem. E aí os filhos vêm aprendendo aquilo ali, assim, enraizado no coração. E quando crescem, eles têm uma visão tão ampla para poder viver uma coisa tão significativa, porque eles estão preparados para o que vai vir na mão deles. E às vezes nós, crentes, não conseguimos nos preparar para aquilo que Deus vai fazer. Eu falei algum tempo atrás aqui, e eu vou voltar, e hoje eu comentei com a Débora, e eu até falei para ela da mensagem que Deus me deu uma mensagem para trabalhar, para poder falar com os empresários, com as pessoas que querem, desejam, que estão no começo, e que nem tem às vezes um CNPJ, sobre aquilo que Deus tem para mim e para você, dentro da visão de José do Egito. De José do Egito. Estava ali, passando pretinho no pneu, e Deus falando, sabe José, Alexandre? Eu falei, aham. E eu falei, caramba. Aí eu corri, joguei no celular, anotei. Por que José se torna governador? Porque ele foi um homem preparado. Na casa de Potifar, como é que é o nome do negócio lá? Não foi na cova, não.
Não, que jogou no poço. No poço. Jogou no poço. O poço já foi uma preparação para ele se tornar governador. O poço já foi uma preparação. Jogou no poço, foi vendido, casa de Potifar, cadeia, e vai, ó, lembra de mim. E José foi sendo forjado para se tornar quem se torna. Sabe o que eu aprendo? Esperar evita decisões precipitadas. Esperar evita decisões precipitadas. Esperar. Às vezes tomamos decisões e quando olhamos, falamos assim, tomei a decisão errada. Por que tomou a decisão? Porque se eu esperasse mais um segundo, ia abrir meus olhos para não tomar essa decisão, mas eu tomei porque eu não soube esperar. Isaías 40, 31 diz o seguinte, Isaías 40, 31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Renovam as suas forças. O que renova minha força e a sua força não é o poder que está nas minhas mãos e nem a força do meu braço. O que renova minha força de ânimo, de coragem, é esperar no Deus da nossa salvação. É esperar nele. É esperar no Senhor. E aí o versículo continua. Mas essa parte aqui fala, esperar no Senhor renova a minha força. Não é a minha força da murmuração. Ai, meu Deus, quando Deus vai fazer? Ai, Jesus, quando a porta vai se abrir? Quando a resposta vem? Senhor, fala. Renova a minha força, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para a minha vida. Afinal de contas, você não fala que a vontade de Deus é? E por que não espera no Senhor? Se é boa, se é perfeita e se é agradável, por que não espera no Senhor? Sabe por que não espera? Porque não acredita que é boa, que é perfeita e que é agradável. E por não acreditar, toma decisões precipitadas. Esperar renovam as nossas forças. A pressa pode gerar erros. Saul perdeu o reino, não foi porque ele desobedeceu, foi porque ele não soube esperar. E por não saber esperar, gerou a desobediência. Mas por não saber esperar, ele tinha que esperar o sacerdote vir. Ele tinha que esperar Samuel vir. Mas o que ele fez? Samuel está demorando demais. Vamos fazer o que tem que ser feito. E Samuel chega e fala, você é tolo. Como que você faz o que não era para você fazer? Não foi isso, isso não era o seu papel. Perde o seu reino porque não soube esperar. A sabedoria ensina que nem toda oportunidade vem de Deus. E eu já falei aqui algumas dezenas das vezes, o diabo também dá. O diabo também abre portas. O diabo também abençoa. Se no inferno a palavra é abençoar, né? Mas ele também faz umas coisas para você ficar o quê? E se distrai. E distraindo, tropeça. E se distraindo, cai. Se distraindo, deixa de vir à igreja. Orei tanto por uma bênção, Deus deu, agora não tenho tempo de vir para a igreja. Orei tanto por um filho, agora não tenho tempo mais de ir na igreja. Por quê? Porque meu filho nasceu. E daí? Você ficou aleijado? Não é verdade? Não tem roupa para embrulhar o filho? Tem lençol para embrulhar o filho? Traz o filho, vem com o filho. Se tem um lugar que o seu filho fica bem, é dentro da casa do Senhor. Põe um colchãozinho no chão, põe lá, põe para dormir lá no chão e está tudo certo. Eu fui criado dormindo no chão da igreja. Mateus nasceu e com 10 dias estava no acampamento. Olha aí, ó. Com 10 dias estava em acampamento. Celebrando um acampamento. É bom que todo acampamento quase sempre tem um bolinho. Esse ano não teve, mas também não foi feito aniversário nessa época, né? Eu sei que é perto ali. Foi no último dia. Está ficando velho. Não, mas agora, pastor, agora eu não consigo mais porque Deus me deu um carro e eu não posso molhar meu carro.
Sabendo uma coisa? Se dane o carro. Hoje eu fui lavar meu carro e a Natália, eu falei, Natália, pelo amor de Deus, lava teu carro está sujo. Ela falou, mas está chovendo. Eu falei, que se dane, lava esse carro. Vai molhar de novo. E não deu tempo de lavar nem o dela, nem o meu, nem de ninguém. Mas você quer saber uma coisa? Deus te deu para quê, irmão? E por que não usa? Porque vai gastar pneu? Quando eu era criança, meu pai me deu um skate. E eu andava de skate, pode acreditar. E vou chegar mais magro para voltar a andar de skate. Que, irmão, você não tem noção. Teve um irmão da igreja que duvidou que eu andava de skate. Aí eu fui lá na Decathlon, eu falei, Esté, filma. Aí a Esté, pai, filma. Aí eu tinha a mania de jogar o skate assim, ó. Vim correndo e pular em cima. Vrá! Quando eu pulei em cima, irmão, adivinha o que aconteceu? Bailarina. Mas eu voltei, eu falei, vou andar nesse negócio de novo. Meu pai me deu um skate. Sabe o que ele fez com o skate? Porque a rua da vilinha que a gente morava, a vilinha, que não passava nem carro, era só criança, era chão áspero. Ele pegou a roda do skate, passou fita isolante, para não gastar a roda do skate. Aí ele falava assim, você vai andar, quando acabar a fita isolante, você volta aqui que eu passo mais. Aí minha mãe falou, Eloy, é mais barato você comprar outra roda. Porque ele vai andar, vai voltar, comprou, é para usar, e usa enquanto estiver lá, e é bênção de Deus. Antes de agir, aprenda uma coisa, ore, consulte a palavra e espere a direção de Deus. Deus não falou nada? O que você tem que fazer? Esperar. Deus não falou nada. Não falou nada. E está tudo bem. E se ele não falar nada? Está tudo bem. Deus trabalha enquanto esperamos. Você não gosta desse versículo? Enquanto eu durmo, Deus trabalha por mim. Aleluia. Parece que é o versículo do preguiçoso, né? Eu durmo e Deus trabalha. Que se dane. Não dá uma sensação dessa? Enquanto eu estou dormindo lá, eu falei, Deus, obrigado, você vai trabalhar agora. O silêncio de Deus não significa ausência. Guarda isso no teu coração. O silêncio de Deus não significa ausência. Não significa ausência. O problema é que você está acostumado a ouvir tantos sons em volta de você e que não está acostumado com o silêncio. Mas Deus está no silêncio. O tempo de Deus sempre é perfeito. Mesmo quando não vemos, Deus está preparando circunstâncias, pessoas e caminhos para mim e para você. Ele está preparando pessoas, circunstâncias, caminhos para nossas vidas. Então guarda, o silêncio de Deus não significa ausência. Não, Ele prometeu que estaria comigo todos os dias. Ou seja, eu não estou só. Eu não estou ouvindo Deus. Mas Ele está aí. Ele está aí. Para ouvir um pássaro. Está lá. Anda na rua, vê uma árvore balançando, Ele está lá. Acorda, abre o olho, Ele está lá. Ele prometeu, e se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Mas estou me sentindo tão sozinho. Canta o hino, nunca estou sozinho, Cristo está comigo, é meu companheiro, é meu protetor. O que isso me dá? Acalento na minha alma, eu não estou só. Ele prometeu. No dia que eu estiver sozinho, eu falo, não, Senhor, eu sei que eu não estou sozinho. Eu sei que eu não estou sozinho, eu sei que Ele está comigo. Só está em silêncio. E o silêncio não quer dizer que não há provisão. Porque no silêncio também Ele provê. No silêncio também Ele faz. No silêncio também Ele trabalha. Deus está em nossas vidas em todos os momentos. Então você não está só. Fala para o Danilo, Renata. Fala para quem está do teu lado aí. Você não está só, negão? Fala. Você não está só. Mesmo quando não vemos, Deus está preparando.
Eu não estou vendo nada. Eu não estou vendo nada. Mas Deus está preparando. Alexandre, você está enxergando o quê? Nada. Eu não estou nem olhando, você quer saber. Mas Ele está preparando. Para encerrar, conclusão. A sabedoria em esperar consiste em confiar, perseverar e descansar. A sabedoria, volta. A sabedoria, volta. A sabedoria em esperar consiste. Você pode repetir comigo para que você possa guardar? Primeiro, você pode fazer melhor. É o que pode acontecer em nossas vidas. É essa sabedoria de esperar, confiar, perseverar e descansar em Deus. Descansar em Deus. Agora você vai para a próxima. Quem aprende a esperar no Senhor não perde tempo. Ganha experiência, maturidade e intimidade. Quem aprende a esperar no Senhor ganha o quê? Tempo, ganha experiência e ganha maturidade e intimidade. Não sei se você já ganhou isso aqui. Ganhar experiência. De você testemunhar. Eu esperei. E Deus me respondeu. Estava tudo contra. E eu esperei. E Deus respondeu. E foi boa resposta. Eu tentei com a minha própria força. Mas eu esperei. E eu ganhei uma experiência de uma intimidade, de um testemunho daquilo que Deus fez na minha vida. E com a experiência veio uma maturidade. Por que uma criança cresce e vai se tornando um ser maduro? Porque ele começa a ter experiências na sua vida. As experiências trazem para mim e para você maturidade. Se uma criança não tem experiências, ele se torna criança com 30, com 40. Porque não teve experiências na sua vida. Sabe aquela criança que vai meter o dedo na tomada e você fala, filho, não mete o dedo aí. Você vai tomar um choque. Filho, não mete o dedo aí que você vai tomar um choque. Mete o dedo. Mete o dedo. Vai, mete o dedo. Aí mete o dedo, o que acontece? Toma uma burdoada no dedo. Não chora. Porque eu falei que você ia tomar um choque. A próxima vez que ele vê uma tomada, o que ele vai fazer? Ele vai passar longe. Sabe por quê? Ele criou experiência. Aquilo ali dá choque. Aquilo ali dá choque. Um filho que responde à mãe. E o pai vai lá, pega o filho e dá-lhe uma correção de amor. Aquele filho não vai mais responder à mãe, sabe por quê? Ele pegou experiência. Se eu responder minha mãe de novo, vem o tal marido dela, porque aí não chama nem de pai, né? Vem o marido dela e vai descer o couro em mim. Criou experiência. E essa experiência, ele vai crescer. E ele vai aprender para o resto da vida que não se deve gritar com o mais velho. Vai honrar os mais velhos. Porque ele pegou experiência onde, irmão? Lá na casa dele, quando o pai dele quase torceu o pescoço dele. Sabe por que essa geração que está crescendo de criança são insuportáveis? Porque não tem ninguém que ensine boas maneiras. Tadinho, essa criança precisa se expressar. Eu não me expressei, irmão. Na minha casa eu falava, não, eu estava pensando. Você pensa? Sabia que você pensava? Cala a boca. Aqui é só eu e sua mãe. Eu não pensava. No almoço eu queria uma opinião. Eu tenho uma opinião. Você opina? Quem pediu a tua opinião? Eu ouvi uma coisa, eu vou repetir, eu comentei isso hoje com a Natália. Ontem, sei lá, converso tanto com ela.
Mãe é aquela que dá a vida. E eu achei isso muito interessante. Tem uma mulher na internet que ela faz umas coisas legais pra caramba. Uma das coisas que ela fala que é legal pra caramba é que você pode usar com seus filhos. Cama não é moradia, é descanso. Cara, eu achei aquilo tão legal, Mateus. Cama não é moradia, é descanso. Ela falava assim, 8 horas da manhã, meu pai abre a janela. Sábado, domingo, feriado, dia santo, qualquer dia. Pai, são 8 horas da manhã. Pois é, levanta e vai caçar o que fazer. Vai lavar um banheiro, vai lavar um quintal, vai fazer o que você quiser. Cama não é moradia, é descanso. Levantar, vai andar de bicicleta, vai se machucar, vai quebrar um braço, se vira, vai fazer alguma coisa. Pô, 10. Tem que fazer isso com o Isaac. 10. Até esqueci a outra coisa que ele ia falar. Ah, é. Obrigado, Natália. Aí outra coisa que ela falou que mexeu comigo é que mãe dá a vida. Você já viu mãe como é que é insuportável? Porque eu sou pai. Mãe fala assim, tadinho do meu bebê. Oh, dorme mais um pouquinho, não vai para longe não. O que o pai tem que fazer? Levanta agora. Troca essa roupa, escova esse dente, seu porco, e vamos embora para a escola. Mãe dá a vida, pai corta. Mãe dá a vida, pai corta. O que acontece hoje é que só as mães têm voz ativa. Tadinho, não vai não, chega aquele moleque. Eu vou falar com a minha mamãe. Porque não teve um pai que chegou a calar a boca. Sabe o que meu pai falava para mim, irmão? O Danilo também é dessa pegada. Se você apanhar na escola, o que vai acontecer em casa? Apanha de novo. Então você se vira, velho. Vai lá e bate. E o cara era grande. E aí minha mãe falava assim, Eloy, se vira. E eu já caçava um pedaço de pau, já deixava perto. Quando o cara vinha, eu já pegava o pau e dava de louco em cima dele. Vem, vem, vem. Porque mãe dá vida, pai corta. Queridos pais de plantão, você está entendendo aí? É você que vai criar essa maturidade e experiência para que essa criança se torne um ser de autoridade, um ser próspero e que vai romper na vida. Não tem nada a ver com a mensagem, mas foi uma boa coisa. A mulher até parece contigo, Mayara, da internet. Qual que é a sua dificuldade de saber esperar? Qual que é a minha dificuldade de saber esperar? Qual que é? É falta de confiança? É falta de fé? Ou é falta de caráter? Eu quero convidar você nessa noite a saber esperar no Senhor. E saber que esse Senhor está pronto a vir, a fazer ou não fazer, mas a sua vontade prevalecer sobre as nossas vidas. Vamos ficar de pé?